Boa tarde a todos vocês, sejam bem-vindos à Casa do Pai. Vamos dar continuidade às nossas palestras, que nós já vemos há 10 anos realizando essas palestras, que é não no sentido de ensinar qualquer coisa a alguém, porque todos já sabem, porém esqueceram e não sabem que sabem. Então é uma provocação para que cada um possa acordar seus conhecimentos que estão guardados dentro de cada um. Muito bem. Se nós observarmos o nosso cotidiano, todas as pessoas, desses 7 bilhões e tantos de pessoas no mundo inteiro, elas levantam da cama de manhã e começam então os seus projetos do dia, suas atividades. Mas eu pergunto a vocês, são 10%, se são 5%, se são 1% ou 0,1%, quantos, ao levantar da cama, agradece pelo que tem? Agradece pelo dia que amanheceu, agradece pelo seu corpo, agradece nem que seja pelo seu meio quilo de arroz que está guardado ali para o seu almoço. Quantos agradecem? Não tem-se a cultura no mundo de agradecer ao que se tem, mas sim, todos começarão a reclamar aquilo que falta. Essa é a grande questão. Falamos aqui já por várias vezes dos 3 mundos que estamos inseridos. O mundo da matéria densa, o mundo energético em que vivemos também e o mundo espiritual que estamos ligados. Muito bem, tudo que você quiser mover no seu mundo, na sua vida, no seu mundo da matéria, você terá que fazê-lo através do mundo espiritual. Ou melhor, através do mundo energético. É através do mundo energético que você vai ao mundo espiritual e é através do mundo das energias que você mexe na sua matéria. Então, de manhã, quando você agradece ao que você tem, ao que você conquistou, ao que você é, você está movendo as energias desse mundo, do mundo energético. E são essas energias que te dão ou te tiram tudo que você quer ou que você rejeita. Se você agradece, esse mundo energético vai pensar o seguinte: ela está agradecendo pelo que ela tem, então mais coisas será dado a ela ou a ele. Se você abençoa o seu dia, então esse mundo energético abençoará você também por esse dia. Se você abençoa pelo teu filho, pela tua esposa, pelo teu marido, então abençoados eles serão, mais ainda. Então tudo que é movido, inclusive nas práticas espirituais do mundo, é através deste mundo, não através da matéria e não através do mundo espiritual. Pode ser até que o mundo espiritual se envolva num pedido energético, mas não é diretamente o mundo espiritual. Esta ligação deste segundo mundo em que as pessoas estão inseridas é que move tudo. Move negócios, move amores, move derrotas, move vitórias. Para que tudo que você tenha na vida, as suas vitórias, você tem que trabalhar esse mundo energético. E uma das melhores maneiras que você move o mundo energético, palavras adequadas, corretas, pensamentos alinhados, atitudes, ações alinhadas com esse mundo energético. Se vocês pensarem nesses bilhões de pessoas que estão na Terra, quantos são ou que estão alinhados com essa vibração maior de saber movimentar o mundo energético, vocês vão chegar num percentual tão pequeno de pessoas que vocês vão começar a pensar assim: então por isso é que o mundo é assim. Porque quando as pessoas já, ao pisar no chão pela primeira vez de manhã, elas começam a pensar e a ver e a falar nas atitudes e nos fatos de energia baixa desse mundo espiritual, das energias mais densas, que muitos chamam negativas, mas na verdade são energias só de baixa frequência, você se insere nele automaticamente. Porque palavras são energias com imagem.
som, e chega até ter cheiro. Pensamentos também são energias com frequência. E frequência atrai frequência igual. Então, se você se fixa num fato desagradável que aconteceu lá, daqui a 5.000 quilômetros, num fato desagradável que aconteceu na sua cidade, o que acontece? Você se liga automaticamente pelas energias, pela frequência, pela vibração, a esses fatos. Então, o fato desagradável que aconteceu na esquina passa a ser seu quando você comenta e vibra com ele e julga e estabelece até pena para aquele que cometeu o fato. E isso é fato, é real. Observem as pessoas que vocês conhecem que sempre estão ligadas a fatos escabrosos, desequilíbrios humanos, perfeitamente entendíveis nesse mundo da inconsciência. Percebam a vida deles. Se também não carregam para suas vidas fatos desagradáveis que eles comentam o tempo todo e vibram com eles. Sabendo disso, podemos ser mestres da nossa vida. Podemos construir para nós a todo instante aquele céu, aquele paraíso aqui na Terra ou aquele inferno que vocês tanto veem falar. Este inferno é construído a todo momento aqui na Terra pelas pessoas individualmente e por nações até que vibram no mesmo sentido e defendem certas coisas. Nações que passam por grandes tragédias porque a maioria do seu povo vibra naquele sentido e desejam aquilo. Se vocês observarem um dos nossos princípios ali, por favor, Mara, qual é o princípio? Que tudo que existe ou é ou foi necessário? O ser humano e tudo que existe é perfeito. E o Pai assim vê a sua obra. Tudo que existe nesse mundo só existe ou por uma necessidade de antes ou por um propósito de agora. Exato. Traduzindo, tudo que existe nesse mundo só existe porque é necessário ou foi ontem necessário. Então, quando as pessoas normalmente criticam sistemas, criticam governantes, criticam maneira de ser das pessoas, criticam o nosso ensino deste mundo, criticam o modo de ser de pessoas, tudo isso é um grande engano da pessoa que faz isso, porque tudo que está aqui, este sistema, com todas as inadequações que nós conhecemos, ele está aí porque o homem quis, porque o homem criou. Todas as religiões que estão aqui foram criadas pelos homens. Então, se muitos criticam uma religião, ela só existe porque é necessária. Há um grupo que vibra e que deseja aquela religião. Se há o estabelecimento de comportamentos nessa sociedade, ele só existe porque é necessário, porque este grupo, esta população, assim quer e assim escolheu. A consciência ela olha do alto da montanha o que está acontecendo no vale lá embaixo. Se há um grande criatório de ovelhas e os lobos atacam e matam essas ovelhas, só existe isso porque é necessário. Não é por maldade. Porque se deixarem as ovelhas se multiplicarem, elas dizimarão toda a pastagem do gado, não haverá leite, não haverá carne de outros animais, se deixar as ovelhas se multiplicarem. Então os lobos são necessários. Neste mundo, se há os raciocínios, se há pobreza, se há riqueza, se há miséria, se há dor e há sofrimento, tudo isso está num contexto maior de lição e aprendizado. Se está aí é porque o homem assim quis. E é dado ao homem o direito de levar até o último ponto a fogueira das suas mazelas para que ele aprenda. Aprenda, se recolha e volte ao mundo da consciência, onde ele então aprenderá a escolher aquilo que não é bom
para ele, mas é bom para todos. E sendo bom para todos, é bom para ele. Então há essa grande lei que diz o seguinte: só devemos escolher aquilo que é bom, não só para você, mas para todos. Quando o homem começa assim a escolher, ele começa então a entrar numa outra vibração maior de bem para todos e não só para ele. Se há um mundo egoísta hoje, que as pessoas querem tudo para si mesmas, isso só existe porque foi permitido e é permitido. Mas permitido que uns tenham tudo e outros nada têm? Sim, porque o homem perdeu o grande registro da solidariedade. E para que ele aprenda, ele precisa ver o exemplo da ausência da solidariedade. Ele precisa ver a pobreza, a mendicância na rua. Ele precisa ver um mendigo que pede a ele uma esmola para que ele crie dentro dele de novo esta revolução. Eu preciso mudar meu pensamento, eu preciso algo fazer também no meu mundo individual para que esse mundo coletivo mude. Quando alguém se predispõe a mudar, ele começa a mudar o mundo. A única forma de mudar este mundo não são leis, não são guerras, não são governantes, mas é a atitude de cada um que vai mudando no seu mundo individual, que ele vai construindo espelhos para que outros vejam e outros mudem. Se alguém tem uma experiência avassaladora e que começa a criticar todo o sistema que aí está, que começa a criticar todo o comportamento humano, seja de governantes, seja daqueles que detêm o poder, seja daquele que está na rua, quando alguém começa, então, a criticar a tudo e a todos, ele comete também o seu grande engano. Porque cada um neste mundo, ele só é o que ele é. E para você chegar no que você é realmente, você tem que descascar essa grande cebola que é você e tirando todas essas cascas que nós chamamos de personalidade para chegar no que você é realmente. Cada um só é o que é. Por mais que você tenha uma função de presidente de um país, de rei de uma nação, por mais que você tenha isso, você só é o que você é. Por mais que você tenha dinheiro, que você tenha bens, tenha brinquedos desse mundo, ou você varre a rua, ou você serve num hospital muito pobre, ajudando aqueles que chegam ali, você, no fundo, você é o que você é. E nada muda isso. As funções e as passagens que você tem aqui, que você tenha coisas na mão, que você tenha poder, isso tudo, com o tempo, vai se perdendo e vai sumindo, e só fica você. Então, quando você sabe que cada um só é o que ele é, você para de dar valor à roupa que a pessoa veste, à cor que tem o seu rosto, por exemplo, se é claro, se é azul, se é verde, se é negro, você para de olhar isso porque a pessoa só é o que ela é. Esse só ser o que ela é, significa que o quê? Aquela essência divina que ela foi criada não muda nunca. Isso é o que ela é. Esta parte do Pai que está nela, do Criador, da energia que tudo criou, que está nela, não muda nunca, apesar das roupas e das cores da sua pele. Quando você sabe disso, que isso integra o seu conhecimento mais profundo, você para de ver o mundo com críticas, com julgamento. Não é porque o mundo está inadequado que você tem que criticar tudo que está aí. Se são leis que não funcionam, ou funciona precariamente, são essas leis que trouxeram a sociedade até aqui e permitiram que o homem tivesse uma família, tivesse filho, estudasse, tivesse os hospitais, precariamente, tudo bem, mas tem. Se vocês pensarem que se não houvesse essas leis que todos criticam, que funciona mais ou menos,
se não tivesse as autoridades. Imaginem vocês, o que seria esse mundo? Quando alguém critica que alguém varre a rua e alguém é um deputado, por exemplo, é um senador, ele está esquecendo que precisa que existam pessoas ocupando todas as funções para que o mundo ande e funcione. Quando alguém critica as universidades, o conhecimento que aí está, ele esquece que hoje se tem vacinas que previnem contra doenças, contra as crianças nascerem aleijadas, é porque alguém saiu desses estudos e foi lá pesquisar e deu sua vida a isso. E você não pode esquecer a isso quando você começa a condenar tudo. Quando você diz, eu não quero saber de nada, eu vou sair para a rua e não vou fazer mais nada porque tudo está errado. Precisamos ter um mínimo de bom senso, porque como diziam nossos grandes filósofos chineses, quando o homem perde o bom senso, os cavalos cavalgam além da fronteira. Não podemos permitir isso. Temos que ter dentro de nós aquele equilíbrio de ver, isso pode ser melhorado, pode, está inadequado, está. Mas, como diz o nosso princípio, tudo o que existe só existe por um propósito, por uma necessidade de agora ou de antes. Quando criticamos o espiritismo, por exemplo, que gente faz trabalhos horríveis contra os outros, não podemos criticar todo um trabalho maravilhoso por causa de pessoas individualmente que desejam exercer a sua vontade de fazer o mal. Está errado isso? Não está errado. São experiências que pessoas estão buscando para aprender, descobrir o que elas são, porque são, descobrir caminhos, objetivos. São inadequados o comportamento, causam dor e sofrimento? Sim, causam. Mas não é a dor e o sofrimento que diz que as coisas estão erradas. Não é. O que está errado é o que você decide sobre a sua vida. Se você decide não fazer isso contra alguém, será você faz uma grande diferença, porque será nesse mar de pensamentos e maldades do ser humano, você já será que navegará contra esta correnteza imensa que leva as pessoas aos grandes sofrimentos, porque elas causam. Voltando atrás um pouquinho o que nós dissemos antes, quando você levanta da sua cama, que você abençoa a sua vida, você abençoa este sol maravilhoso, você abençoa as pessoas que estão lá fora, você abençoa tudo, você começa a carregar com você uma vibração maior de paz, de bem, de benevolência, de compaixão para tudo. Quantas pessoas nesse mundo, começando, navegando pelo nosso Oriente, passando pelas costas africanas, entrando pelas Américas, América do Norte, América Central, América do Sul, até chegar nos nossos polos Norte e Sul. Quantas pessoas nesse mundo são gratas, em algum momento das suas vidas, à sua existência? Gratas à essência divina que habita nelas, que permite que elas tenham raciocínio, que elas tenham amor, que elas tenham todos os tipos de sentimento, que dão a elas uma riqueza tão grande e diz a elas o seguinte: esta essência divina, tudo está com você. A maldade, a bondade, a compaixão, o ódio, o amor, a capacidade de tudo, tudo está com você. E eu vou dar a você a capacidade de decidir o que você quiser. Vou dar a capacidade a você de escolher o que você quer na sua vida. Dou a liberdade a você, por exemplo, de xingar aquela pessoa que não gosta de você. Eu dou a capacidade a você de odiar aquele que diz que gostaria de ter o seu amor para ela. Dou a capacidade de você de odiar. Mas dou a imensa capacidade de você de compreender, de entender e de perdoar, como aquele grande homem pregado na cruz disse um dia: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Deu ele então a nós o grande exemplo de como você escolher. Você pode, todo momento na sua vida, odiar ou perdoar.
Você pode, todo momento na sua vida, julgar, estabelecer uma pena, maldizer, xingar, ou pode compreender que tem um irmão que passa por tribulações, ou irmãos, que ainda não entenderam o significado da vida. Que a vida, na verdade, nós viemos aqui para viver. Segundo, para conviver com todos. Terceiro, compreender que todos são diferentes de você e permitem ser diferentes. E merece o supremo respeito seu, porque, primeiro, não é dado a você conhecer outra pessoa. Não é dado a nenhum conhecer o outro. Só o Pai conhece a essência divina que está ali em cada um. Individualizada porque Ele assim o quis, de um modo diferente, somente Ele existe naquela frequência, naquela vibração, e só o Pai conhece. Você, só é dado conhecer a você através dos milênios, das suas vivências, é que você vai se conhecendo muito lentamente, porque você também não se conhece. Você é terra estranha, que os outros dizem e comentam a respeito, mas você não conhece. Muitos comentam sobre essa terra que é você, e que você tenta se conhecer e negar o que muitos falam que é você, mas você precisa ainda muitas vivências para conhecer quem é você. E depois, por que você? E terceiro, para que você? E vem depois, mais na frente, de onde você veio? Para onde você vai? Mais na frente, qual é o seu caminho que você deve trilhar nesse mundo de agora, nesta vivência de agora? Nessa densificação do segundo mundo, do mundo das energias, você foi densificando até corporificar-se aqui para fazer essa vivência, tocando as coisas materiais para que o conhecimento fosse real, vivendo as dores, derramando o seu sangue para que você soubesse desse conhecimento real que vem das experiências profundas que você vive. Era necessário isso? É necessário isso. Não nos revoltemos contra nada que nos aconteça, porque é da luta, é do sofrimento, é da garra, é dos momentos difíceis, é do choro, é da lágrima que desce, que você traz a fortaleza para você, de ser humano verdadeiro, que se torna capaz de vencer todas as batalhas. Porque antes de você vencer essa grande batalha que é você, esta grande guerra santa que é contra os seus enganos, suas imperfeições, seus julgamentos falsos, seus sentimentos ainda cheios de tribulações, a sua vontade de ser o que você não é, você precisa vencer tudo isso. E para que você vença tudo isso, você tem que causar uma morte cruel e dolorosa, que é matar aquilo que você acha que é. Matar a sua personalidade. Morrer neste mundo e nascer de novo. Porque sem você matar aquilo que você acha que é, todas as pessoas do mundo, com raríssimas e raríssimas exceções, acham que são uma coisa, mas não é verdade. Elas são outra coisa. Elas acham que é o resultado, elas acham que são o resultado de quê? Dos ensinamentos dos seus pais e avós, das tradições que elas seguem, dos conhecimentos que elas adquiriram através de notícias nas escolas, que ainda é conhecimento via notícia, nas universidades. Elas acham que é aquilo que ela vê no seu meio ambiente e ela se compara. Não é. Ela ainda não é isso. Ela é um ser profundamente perfeito que está aqui dentro, olhando tudo isso, esperando o momento de você falar assim, agora eu quero morrer, vou matar esta coisa que eu acho que sou, essa personalidade que diz que eu sou maravilhoso, eu sou poderoso, todos têm que me respeitar, todos têm que me elogiar, têm que me agradecer, eu sou especial, eu sou isso, eu sou aquilo, são tantos adjetivos que você cria para você
lê do engano, você não é nada disso. Isso é a personalidade, a sua mente dizendo que ela estruturou essa personalidade imensa com base em tudo que te disseram. Você, quando crescer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que se casar, você tem que ter filho, você tem que fazer isso. São o que os outros acham. Você não chegou ao ponto de decidir ainda, você é uma criança. Você nasceu, abriu seus olhos e viu uma luz muito forte que te cegou, você não enxergou direito. E começou você a enxergar, e você começou a escutar, você é um bebezinho, você é frágil, você é fraquinha, e você foi crescendo. Olha, você tem que fazer isso, você tem que dar bênção para os seus pais, você tem que fazer isso. Então foram te moldando, criando uma personalidade. E quando você assumiu de vez essa matéria, você percebeu que sabia muitas coisas. Também de outras vidas. Também de uma personalidade que você foi antes e começa a trazê-la de novo para aqui, para a tela sua. E você começa a ver todo mundo te programando. Você tem que ser assim, você tem que ser mais bela do que todo mundo, você tem que ser mais poderoso que todo mundo, você tem que mostrar para os outros que tem dinheiro, que tem patrimônio, porque senão eles te relegam a um plano secundário ou terciário. Você tem que ter uma profissão altamente valorizada, porque senão você não é uma pessoa querida por ninguém, ninguém vai gostar de ter amizade com você. Então todo mundo vai te programando e programando essa personalidade para você ser o que os outros querem e não o que você quer. Mas chega um momento da sua vida lá mais na frente que você vai começar a ouvir uma voz aqui atrás dizendo: mas será que eu sou isso? Será que eu quero ser isso? E quando você começa a, por algum motivo da sua vida, ou por um contato que você teve, você começa a fazer um trabalho de aumentar essa energia cada vez mais, por onde você comanda esta matéria, e você vai criando uma vibração muito alta, você vai começar a perceber que tudo isso é uma grande ilusão. Que o te disseram sempre, que te falaram sempre, tudo faz parte de uma ilusão de outras pessoas que transferiram para você. Você não é nada disso. Você vai, à medida que você vai percebendo isso, você vai ficando tão forte, tão poderosa, tão poderoso, que você vai começar a causar um desmonte nessa personalidade que nós podemos traduzir por uma palavra que se chama apego. Você vai pegando o apego a essa personalidade do eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou poderoso, eu sou bonito, eu sou isso, pessoas têm que me elogiar, têm que me agradecer, sabe? Eu tenho que ser o filho mais querido dos pais, eu tenho que ser isso. Na verdade, nós somos só solitários, caminhamos sozinho, terminamos sozinho, chegamos aqui nesse mundo sozinhos e vamos terminar esse mundo sozinhos. Mas e nesse seu eu sozinho, existe uma ligação que preenche você de todas as amizades, de todos os amores. É quando você aprende a se ligar esta essência divina, que é você, a grande essência divina, que está em tudo e está em todos. Nesse momento você começa a perceber que, na verdade, todos são seus amores. Tudo nesse mundo é seu, mas nada te pertence. Que você é um viajante que passa por aqui, caminhando uma estrada, mas você não vai ficar aqui, você não é daqui. Você vai retornar ao seu mundo. Você veio aqui dar abraços e beijos e cumprimentar pessoas e ver amigos e despertar conhecimentos que você já tem, que você na verdade nunca perdeu, mas estão aqui dentro, só que você não sabe que sabe, você não sabia que sabia todos esses conhecimentos. Você veio aqui fazer isso, viver uma vida o mais plena possível, sem se preocupar com os brinquedos que fabricam nesse mundo para atrair a sua atenção. Quando você se embebeda com esses brinquedos que o mundo oferece, cada um mais belo do que o outro, porque ali está a criatividade do ser humano, está a capacidade de criar coisas belas, coisas perfumosas, maravilhosas. Ali está o ser humano com a sua maior capacidade, encanta você, você se perde à beira do caminho,
você deixa de seguir o seu caminho para seguir as maravilhas que o homem criou e que te embebedam e que te levam para fora do seu caminho. Quando você esquece de você nesta relação maior desse mundo, você está perdido. É o seu grande pecado que você comete aqui, quando você esquece de você. Você se insere como um objeto nesse mundo que segue a todos, que segue o que está nesse mundo, que segue as atrações, que seguem as conversas, que seguem os chamamentos das pessoas que têm um interesse especial nos favores seus. Quando você esquece de você, da sua grandeza, da sua ligação maior que há com essa energia que tudo criou, você realmente, nesse momento, está perdido. Precisa de ajuda. Precisa de ajuda. É o único momento em que o ser humano está perdido, é quando ele esquece dele. E uma forma hoje que aparece demais como uma doença terrível, quando o homem está perdido realmente, esquece dele, depressão, síndrome do pânico, e você termina num suicídio, matando a chance de você estar aqui por uma inadequação, por uma perda. Eu me perdi, eu não sei mais onde eu estou, por que eu estou, por que eu existo. São falas que você ouve todo dia das pessoas, quando as pessoas se perdem. Nós não podemos nos perder, nós não estamos aqui para lutar contra as coisas que aí estão. Nós estamos para fazer uma luta santa, uma guerra santa, contra nossas dúvidas, nossas imperfeições, nossas inadequações, porque nada nesse mundo pode dizer que está errado. Nada que você olhar está pronto para criticar, não está errado, está inadequado. São pessoas buscando experiências para voltar para esse centro e descobrir quem elas são. São terríveis quando nós julgamos as pessoas. Puxa, a pessoa fez aquilo, olha que maldade. Ela não sabe o que faz. Por mais que ela raciocine, por mais que ela tenha inteligência, ela não sabe o que faz. Porque já dissemos antes que inteligência suprema não significa consciência. Está longe de ser consciência. Consciência é olhar do alto da montanha e ver as causas de tudo. Inteligência é você saber andar no vale, onde tudo está, entre as pessoas, e fazer negócios, dar prejuízo aos outros, criar sistemas, isso é inteligência. Mas olhar do alto de cima da montanha, isso é a consciência. Você vê, a consciência vê a inteligência exercendo sua atividade. E nem por isso a consciência se amedronta ou faz qualquer julgamento. Ela só diz o seguinte: ainda não chegou o momento da inteligência aliar-se à consciência para a construção de um mundo que seja prazeroso para todos e seja banido para sempre o sofrimento e a dor que ainda são necessários. Chegará um dia que não haverá necessidade da dor e do sofrimento, porque a consciência se instalará nas pessoas e elas então farão aquilo que promoverão todas, será o bem para todos. Eu, se for montar uma empresa para mim ganhar dinheiro, eu tenho que saber se isso é bom para todos, se vai ter um produto que seja bom para todos e um preço mais barato que todos possam ter, se eu vou dar muito trabalho para que as pessoas que precisam, para que elas ganhem o seu dinheiro, a sua sobrevivência. Se isso for bom, eu falo, vou criar minha empresa, mas se não for bom para todos, para a cidade em que eu estou, para a região, eu me recuso a montar uma empresa que vai causar prejuízo a todos, ao meio ambiente, à saúde das pessoas, a um produto venenoso. Eu me recuso, porque a minha consciência é o meu juiz. Ela vai determinar, não uma lei. Não precisarei de lei dos homens para dizer como eu devo agir com as pessoas e com o mundo que aqui está. Não precisarei mais,
Todo o sistema jurídico que nós temos, ele só existe por causa da inconsciência. As pessoas não sabem o que podem e o que não podem fazer. Elas não sabem. Se soubessem, o mestre não tinha dito aquela frase na cruz. Ele, a sabedoria grandiosa que teve nesse mundo, o amor mais imenso que esteve aqui, ele não diria. Ele diria, eu quero o castigo desses algozes que me maltratam. Eu quero uma vingança contra eles. Ele diz, Pai, perdoa. Se é para perdoar os algozes contra ele, significa que ele sabia que eles não sabiam o que estavam fazendo. Eram crianças ateando fogo na própria casa. Dá fogo a crianças pequenininhas dentro de uma casa, elas vão incendiar a casa porque elas não sabem o que estão fazendo. Então, grande parte da humanidade hoje está fazendo as coisas mais escabrosas, mas não sabem o que estão fazendo. Porque a inteligência, o saber fazer, não é consciência. Somente a consciência é capaz de ver e perceber a consciência. Quantas pessoas, se vocês perguntarem, muito inteligentes, elas vão dizer, não, eu estou sabendo o que eu estou fazendo porque eu quero. Não. Ainda não é porque elas querem, é porque há um ego, uma personalidade profunda e uma mente no comando, dizendo, faça porque eu sou você, você é eu. E ele faz. Mas a consciência vê o ego, vê a mente trabalhando e determina, não, mente, fica calado e não minta. Mente, não faça. Quando a consciência começa a acender a sua luz, a escuridão que está na mente, na sua ação, ligado à personalidade desse painel imenso que você acha que é você, ela determina. Você passa a agir como se fosse uma força divina que está em você, em prol de tudo, e não em prol de você. Você não pensa em fazer um trabalho porque eu vou ganhar dinheiro. Se a minha sobrevivência eu já tenho, eu vou fazer um trabalho que ajude pessoas, que promovam pessoas. E aí começam os voluntários que existem pelo mundo, tentando já no impulso da consciência de fazer alguma coisa em prol de alguém, sem pensar em benefícios para ele. Alguma pergunta sobre a nossa dissertação de hoje? Gostaria de ouvir. Quando você pega, pensando no que o senhor falou aí, eu não sei disso, não vim para isso, mas por que eu estou aqui? O que a gente deve fazer para aprender sobre isso aí? Muito bem, ela me diz, traduzindo, porque você faz a pergunta, por que eu estou aqui? Muito bem, o porquê de cada um estar aqui tem a ver com o chamado objetivo de vida. Cada um de nós, ao mergulhar nesta matéria densa, chamado corpo, reencarnação, seja o nome que se quer, matéria, ao mergulhar nesta matéria, você vem garimpar alguma coisa para você. É o escafandrista que mergulha no rio profundo, buscando o quê? Algo precioso para ele. Ninguém mergulha numa profundidade muito grande, a não ser buscando alguma coisa muito importante. Então nós viemos buscar coisas importantes para nós. Aí você vai fazer o quê? Extremamente variado, porque nós somos criaturas individuais. Cada uma tem um mundo, tem uma passagem, tem um número de vidas pela matéria, objetivos totalmente diferentes nesses bilhões. E até viajando pelo espaço afora, trilhões e trilhões de pessoas. Muito bem. O seu caso é só você. Cada um é um. E você veio buscar uma coisa específica que você mais precisa. Os exemplos são infinitos. Eu não saberia saber de você, porque era como
jogar uma agulha num grande oceano e depois você tentar encontrar de novo essa agulha. É um caso individual, é você. E só você é dado descobrir a razão e o porquê desta vida sua. Mas alguns exemplos poderíamos dar para você situar no porquê. Não de você, mas de uma outra pessoa qualquer. Por exemplo, tem pessoas que vêm nesse mundo exclusivamente para aprender o respeito a qualquer coisa, a tudo. E você é submetido a situações o tempo todo de respeito. Respeite as pessoas, respeite isso, respeite a tudo. Até que você chega no fim da sua vida, tentando, pode ser que você não consiga, pode ser que sim, incorporar esse grande princípio humano que é o respeito a tudo e a todos. Pode ser que você venha, por exemplo, aprender que você não é melhor do que ninguém. Você é diferente, não é maior e nem menor. Você veio aprender isso. E aí você começa. Te colocam num cargo imenso de autoridade, você, eu sou o poder, eu mando em todo mundo, eu demito, eu dou isso, eu tiro do outro, enfim. Daí a pouco joga você no mais baixo degrau e mostra para você que você não era aquilo era uma função. Que você exerce funções, mas ainda não é isso. Então pode ser que você venha aprender isso, que nós não somos as funções deste mundo. Nós somos a mesma pessoa o tempo todo. Aquela história, aquela lâmina afiada que penetra dentro de você, que diz o seguinte: você só é o que você é. Você não é mais e nem menos, você só é o que você é. Significa o quê? Que a função não pode mudar você. Você não pode ser uma presidenta de um país e achar que você é o suprassumo. Você não pode ser uma menina que varre a rua e achar que você é uma limpadora de rua. Não, é uma função. Você não é uma limpadora de rua, você pode ser qualquer coisa que você... Você tem o poder de ser qualquer coisa, qualquer função. Mas você não é nenhuma delas, você só é o que você é. Pode ser que você venha descobrir isso. Pode ser que você já tenha um cabedal imenso de incorporações aqui, de matérias que você tomou, que você já tem uma grande sabedoria e que você venha trazer uma missão direta lá do mundo espiritual para cá. Você vem fazer um trabalho amando. É quando o ser está habilitado para vir fazer um trabalho encomendado. Você foi escolhida para fazer isso. Está entendendo? Então são infinitas possibilidades do porquê você. O que você veio fazer aqui. Depende de cada um, depende... E aí o que a pessoa pode fazer? Pedir o tempo todo, buscar. Eu quero saber, me coloca no meu objetivo. Eu quero saber o meu objetivo que eu vim aqui nesse mundo. E eles começam então, quando você começa a pedir, eles começam a colocar você tem que saber ler até no simbolismo. Começa a colocar situações para que você perceba você mesmo o porquê de você. E aí você começa a ter os insights grandiosos do porquê, cada vez mais, até que você tem plena certeza absoluta do porquê de você, o que você veio fazer aqui. Tá certo? Então, se você quer saber, peça. Há uma parte interessante lá atrás, que se você quer uma coisa, peça isso. Peça constantemente, eu quero, me mostra. E aí você vai acabar sendo mostrado a você, e somente a você, por que você? Qual o seu objetivo? Isso tem a ver com o objetivo de cada vida. Muitos de nós estamos aqui buscando um conhecimento, e são essenciais para nós, estamos buscando esse conhecimento específico. E aí você tem que descobrir isso. Aí esse conhecimento não necessariamente tem a ver com pesquisas maravilhosas, nada disso.
É um conhecimento interno seu. Você veio buscar esta grande sabedoria. Você veio buscar isso. E cada um veio fazer uma garimpagem especial do seu diamante. Com certeza é algo que você precisa imensamente saber. Muitos vieram aprender, sabe fazer o quê? Dominar isso aqui. Precisamos dominar esta fera que tem a ver com todos os animais lá fora. A ciência, ao estudar o genoma humano, já provou que isso aqui tem 98% do porco, tem 90 e tantos do cachorro, 90 e tantos do leão. Então nós somos todos os bichos reunidos que carregam aqui dentro, na matéria, esta ferocidade de todos eles. Mas tem um comando central que diz: eu mando, eu determino, eu autorizo ou não. Muitos vieram ter o domínio desta roupa de mergulho aqui antes de buscar outra pedra preciosa para você nas profundezas. Você precisa ter o comando disso aqui. Para que você mergulhe profundamente, você tem que conhecer o seu aparelho de mergulho. E isso é o conhecimento da matéria. Você precisa conhecer. Você tem que saber as reações que não são suas, são desta matéria. Você tem que saber coisas que o seu corpo aqui gosta, não é você. Coisas que você não aprecia, ele aprecia. Você tem que saber coisas que até que você gosta como alimento, mas o seu corpo não gosta, mas ele precisa, você tem que dar a ele. Tem matérias, por exemplo, que detesta beber água, por exemplo, mas você sabe da necessidade, você determina, tem que beber água, porque senão você vai ficar doente, vai ter problemas aqui do sistema urinário, e eu não quero isso, você vai beber. Eu, por acaso, sou assim, se eu deixar, eu não bebo água o dia inteiro, mas toda hora eu vou lá, dou meio copo d'água, beba, porque senão não vamos ter problema nessa região nossa que é mais seca, se você não der água ao seu corpo. Por exemplo, tem pessoas que não podem, por exemplo, comer doce, já tem um registro de problemas sérios de diabetes e tal, e vive comendo doce. Não tem o controle do seu corpo. Nesse caso, a pessoa tinha que determinar, ó, doce só dia tal, nesse tantinho, e determinar. Mas pouquíssimas pessoas, primeiro, elas não sabem que elas são dois em um. Não é goiabada com queijo, mas é mais unido ainda. Por exemplo, fala para uma pessoa, às vezes um mestre, né, do conhecimento daqui, estudou, tem vários cursos superiores, fala para ele que ele é 2, ele olha para você e fala assim: vem com essas coisas mais idiotas para cima de mim, que 2? Eu sou isso aqui e acabou. Na verdade, nós somos 2 e há uma luta, às vezes, muito grande entre você e o seu corpo. Quando você identifica isso, você começa então a fazer um armistício, um tratado de paz com o seu corpo, para que não haja guerra, não haja violência. Então você começa a negociar às vezes com o seu corpo. Você fala: tá bom, você gosta muito de doce, não pode? Vou dar doce para você 2 vezes por semana. Qual doce? Esse doce? Vou dar na quarta-feira, por exemplo, e no domingo, tá certo? Vai lá de frente ao espelho e diz para a sua matéria: está combinado isso? Então está acertado. Chega um ponto que você e sua matéria viram uma coisa perfeita. É uma sociedade completa. Ela obedece, ela segue o que você determina. Isso, você pensa assim: ah, isso é fácil? São tempos de viagem, tempos de estrada, vidas e vidas passadas e vividas para você incorporar este conhecimento profundo de domínio da matéria. Aquele que domina a matéria já está pronto para entrar no caminho da consciência, porque você precisa de muita energia nesta matéria, de muita frequência, principalmente cerebral, trabalhar muito os seus neurônios, todas as suas áreas cerebrais, para que você tenha consciência. O seu nível de consciência vá subindo. Se você domina a sua matéria, você pode dizer a ela e começar a fazer exercícios próprios para isso, ter uma alimentação própria que ajuda a aumentar a frequência cerebral.
principalmente alimentando de energéticos. Você pode ter atividades saudáveis, de exercícios que vai captar mais energia e aumentar a sua frequência cerebral. Então, enfim, você vai preparando o seu corpo para que você traga a sua consciência para cá. E aí, com essa prática, você começa a ver o que os outros não veem. Você começa a perceber o que os outros não percebem. Você começa a ser aquela pessoa diferente um pouco das outras, porque você construiu isso em você. Energia. É o segundo mundo que você trabalhou com ele de uma forma especial e aí sim, você tem à disposição sua muito mais energia, muito mais entendimento, um conhecimento natural que está dentro de você, começa a sair de você. Você não precisa muito fazer esforço para olhar para uma pessoa e saber o que ela está passando. Você traz isso aqui para dentro, você faz uma leitura dela automaticamente. Nesse ponto, você já sabe e tem o respeito de não dizer o que não pode dizer a ela, de não dizer o que está com ela, dizer para os outros. É só uma relação de você e ela. Você começa a ter uma ética muito acima, uma ética divina de respeito a tudo e a todos. As coisas vão chegando naturalmente. Alguma pergunta mais para que possamos encerrar nossa fala de hoje? Muito bem, para não fugir a nossa fala inicial, ao levantar da cama, eu agradeço imensamente a presença de vocês e eu abençoo a todos vocês.